Muito bem, começando mais uma edição do Segurança em Foco e hoje numa versão diferente, está acostumado aí com os nossos conteúdos nas redes sociais, conteúdos mais curtos nas empresas, em locais de trabalho, mas hoje o assunto é um pouco mais denso, vai merecer um bate-papo e para isso eu chamei alguns convidados. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Fábio Ribas e hoje eu estou aqui com o Álvaro Baus. Álvaro, obrigado por ter aceitado aí a nossa participação no podcast. Eu que agradeço aí o convite aí para a gente falar de um tema bem importante aí que é segurança do trabalho. Exatamente. Também estamos aqui com o Guilherme Zacaluzzi, representando a Protec, distribuidora de EPIs. Vai falar bastante sobre EPIs. Obrigado por ter vindo, Guilherme. Eu que agradeço o convite, Fábio. E também vamos falar com o Danilo Rafael, que é da Next Assessoria, nosso parceiro de longa data, especialista em treinamentos. Obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Fábio. Estamos aí para falar sobre a área de segurança, né? E sobre a prevenção de acidentes também, né? Exatamente. Bom, quando nós tivemos aqui essa ideia inicial de falar a respeito desse assunto, até algumas pessoas me questionaram, né? Vocês vão falar realmente desse assunto? Esse assunto é um assunto espinhoso, muito delicado. Vocês têm certeza disso? E aí, Danilo, eu realmente entendi que era algo que nós precisaríamos falar, porque muitas vezes esses assuntos que são mais delicados acabam ficando aí jogados para baixo do tapete e a gente deixa de informar, de conscientizar as pessoas por medo de falar de certos assuntos, né? Então, se Sim. você ainda não está contextualizado no assunto que a gente vai falar hoje, é uma notícia muito triste, né? Nós tivemos recentemente aqui na nossa cidade, há 2 dias praticamente aqui, um acidente envolvendo dois trabalhadores que vieram a óbito. Eles estavam trabalhando numa instalação de um elevador, estavam em uma plataforma, essa plataforma caiu, mais ou menos aí do 7º andar, cerca de 20 metros de altura, né? E esses dois trabalhadores morreram, entraram em óbito. Então, é um assunto delicado realmente, né? Mas nós queremos falar sobre isso para ampliar a conscientização. Vou começar falando a mesma pergunta para vocês três, começando aqui pelo Álvaro. Esse acidente, Álvaro, poderia ser evitado? Sim, com certeza poderia ser evitado, né? Através, primeiro, de uma análise de risco, né? Que é a primeira parte aí, quando fala em NR35, trabalho em altura, é fazer uma análise de risco, conhecer o ambiente de trabalho, né? Claro que nesse acidente ele não sabe como que aconteceu exatamente, qual que era o conhecimento dos trabalhadores, né? Mas aqui a gente falando aqui com o Danilo também, que é um especialista na NR35, o principal é a análise de risco, conhecer o ambiente, verificar o que é necessário para trabalhar nessa atividade, né? Até o Danilo pode falar um pouquinho sobre essa parte, ele dá treinamento sobre isso. Mas o primeiro passo é a análise de risco para conhecer, para ver o que é necessário, ponto de ancoragem, né? Tudo que é necessário para você começar a sua atividade. Legal. Até antes de a gente dar continuidade, a gente já quer deixar bem claro aqui, né, para a nossa audiência, que o nosso intuito hoje aqui, de forma alguma, é julgar o que aconteceu, apontar culpados, enfim. Não é essa a ideia. A ideia é discutir um assunto que aconteceu e que é um tema relevante para nós trazermos essa questão da conscientização. Então, já deixar, né, claro para todos, para a nossa audiência também, né, a respeito desse ponto que nós vamos tratar. E vamos tratar de outros assuntos também relacionados à segurança do trabalho. Danilo, esse acidente poderia ser evitado? Olha, Fábio, poderia e deveria, né? Eu costumo usar muito uma frase que todo acidente de trabalho ele é previsível e prevenível. Então, numa situação como essa que aconteceu, a gente tem vários dispositivos, né? Vários fatores que poderiam fazer com que esse acidente não acontecesse. Como procedimentos, análise de risco, como o Álvaro falou, né? Não é uma atividade que é a primeira vez que é feita pela empresa, então a empresa já tem essa atividade como uma rotina, então a gente acredita que deve-se ter procedimentos. Uma coisa que é importante, né? A gente não está aqui para culpabilizar ninguém, como Sim, você disse. O papel da polícia é fazer a investigação e o da justiça é achar, vamos dizer assim, os culpados. O nosso não é esse. sim, O nosso é trabalhar com a prevenção para evitar, como eu disse, todo acidente ele é previsível e prevenível, a gente entra na parte da prevenção. A ideia é se ter uma análise criteriosa desse acidente, né? Para que não ocorra novamente um acidente parecido com esse, sim, para sim. que não volte a acontecer. Mas se dava para ser evitado, com certeza a gente tem dispositivos hoje, né? Como análise de risco, procedimentos, tem vários fatores
que envolvem o antes da atividade que pode levar esse acidente a não ter acontecido. E assim, a gente também com muito respeito, né, aos familiares agora desses trabalhadores, né, que perderam a vida, então a gente entende, já presta a nossa solidariedade a essas famílias, né, aos trabalhadores que estão envolvidos, à empresa, enfim, né. A gente vai abordar esse assunto um pouco mais para frente também, de uma maneira mais profunda. Guilherme, na tua opinião, esse acidente poderia ser evitado? Poderia, não só esse acidente, como muitos outros, né, relacionados à altura. E infelizmente, esse é um momento em que trazem esses assuntos à tona, porque são inúmeros fatores que podem ser diagnosticados antes, né, feito um mapeamento bem feitinho, onde se consegue evitar boa parte desses riscos. Né? Perfeitamente. Então, é de comum acordo que esse acidente e outros acidentes semelhantes poderia ser evitado, né? Acredito que quase que 100% deles, né? Então, de comum acordo, né, todos nós aqui entendemos que esse é um acidente que poderia ser evitado, assim como todos os outros, né? Agora a gente está falando mais especificamente sobre trabalho em altura. E é um trabalho que exige uma atenção redobrada, né? Assim como, né, outros trabalhos, mas acredito que a altura ela é fatal, né? Como a gente viu nesse caso aqui agora. Quais que seriam os principais riscos de trabalhos em altura? Vocês comentaram no início que o Álvaro falou, Danilo também, sobre análise de risco, né? Vamos falar o que é análise de risco e como que ela poderia ser aplicada nessa questão da altura. Então, análise de risco, você vai verificar todo e qualquer risco que tenha naquela atividade, né? Porque a altura tem diversos tipos de trabalho em altura, né? Então, você vai verificar primeiro, vamos supor, se for um trabalho externo, né? Tem a questão da umidade, não tem a questão da umidade, tem vento, né? Se um dia tiver vento, eu não posso fazer atividade. Se tá estável a plataforma, né? Que comentaram que não estava estável a plataforma. Então, você vai verificar as condições dessa plataforma, como que tá, do andaime, como que tá. Né? Questão do cinto de segurança, né? Você vai verificar o cinto de segurança, como que tá. Né? Então, você vai ver todas as condições do solo, né? Se ele é reto ou tá estável, não tá estável. Então, você vai ver todas as condições daquele ambiente, né? Se for, por exemplo, da questão da construção civil, cada local que você vai fazer uma atividade, ele tem uma condição diferente. Então, você tem que ver... Específica, exatamente. Vai fazer o trabalho no telhado, é uma outra condição. Vai fazer o alonamento de um caminhão, é uma outra condição. Então, o trabalho em altura, ele é muito variável. Né? Então, você tem que fazer uma análise de risco. E, dependendo da condição, você tem que fazer uma PT, né? Permissão de trabalho, para você liberar. Né? Por quê? Porque o risco é grande, né? A gente tivemos agora exemplo com esses dois óbitos, infelizmente, né? Talvez, né? A gente não sabe, né? Estamos aqui para julgar. Talvez tivesse feito uma análise de risco, né? Não tinha acontecido isso. Até a gente falando a questão do evitável, nós estávamos conversando antes de nós começar aqui o podcast. Uma das coisas também que acontece muito nas atividades, às vezes tem o procedimento, mas o trabalhador pula o procedimento. Que é o quê? Eu tenho que terminar rápido o serviço e por questão de ter que terminar rápido o trabalho, ele acaba pulando aquele procedimento e aquele procedimento tem que ser feito. E naquele procedimento é onde às vezes acontece o acidente. Até já fazer uma pergunta emendada nessa questão que você acabou de comentar. Nesse caso, se eu não me engano, era a terceira plataforma ou já tinham feito um trabalho anterior. Isso. E estavam dando segmento. Eu já percebi, já trabalhei em obras assim também, que quando você se depara a primeira vez com um determinado serviço, você tem medo. Você vai subir numa altura, às vezes, né, 5 metros, 10 metros, você fica com muito medo da altura. Passa uma semana trabalhando naquela mesma atividade, você já vai perdendo um pouco de medo. Se você trabalha 1 mês, 1 ano, 10 anos, parece que o medo acostuma, né? perde. Você acostuma com aquela situação de risco, né? Do perigo, depois a gente se põe o risco. Às vezes a pessoa se acostuma, né? Sim. Às vezes está numa situação de risco, até o risco, na verdade, assim, de fazer da forma errada, e a pessoa se acostuma, né? Eu estava conversando também anteriormente aqui, nunca aconteceu comigo, né? Tô fazendo da forma incorreta, nunca aconteceu. Trabalho há 15 anos, trabalho há 20 anos, nunca aconteceu. Mas no trabalho à altura, se acontecer uma vez, geralmente é fatal, né? Sim. Então, e às vezes a altura também ela está associada a outros riscos também, né? Outros riscos. É associado à energia elétrica. Energia elétrica. Acontece muito. Já aconteceu acidentes aqui em Guarapuava, em trabalho em altura, que o trabalhador morreu por energia elétrica.
Aconteceu aqui há alguns anos Não atrás. necessariamente o choque, mas às vezes o choque desestabilizou, ele acabou Exato, caindo e a queda exatamente. fez. Nós tivemos aqui há vários anos atrás que foi por questão de energia elétrica, né? E lembrando que energia elétrica não precisa eu encostar. A proximidade A proximidade já ir pode até 1 metro aí já pode ter descarga elétrica, né? O Danilo, você que também é mais da área dos treinamentos, né? Sim. A gente fala de trabalho em altura, de NR, mas assim são casos muito específicos, né? Tem altura que pode ser um enlonamento de caminhão, uma altura um trabalhador da pintura, construção civil, Sim. e cada tipo de atividade tem um equipamento específico, um treinamento específico? Exatamente. Como que funciona as normas nessa questão da regulamentação do trabalho em altura, né? Toda atividade que for acima de 2 metros, aonde eu tenha risco de queda, é considerado trabalho em altura. A gente tem um problema muito grande no entendimento dos empregadores, né? Do pessoal, dos empresários, entender que se o trabalhador está exposto acima de 2 metros, é um risco de trabalho em altura. Porque 2 metros a olho nu parece que é Exatamente. uma altura Exatamente. baixa, que não causa um risco. Exato. O Álvaro fez um levantamento muito interessante, né? Onde uma grande parte dos acidentes envolvendo queda de altura estão relacionados com a subida em cima de um caminhão, né? Vocês têm esses números? Tem, Álvaro? Eu não tenho, mas eu conforme eu falei para vocês, eu lembro que em 2022, como eu assino a revista Proteção, o maior número de acidentes com quedas foi com caminhão, em geral, subindo, enlonando, fazendo atividade. Por quê? Porque geralmente nesse tipo de atividade o pessoal não tem medida de controle, né? Não tem, eles não fazem a prevenção. Sim. Então eu lembro que eu li, só que eu não vou lembrar hoje, eu tenho a revista lá guardado, né? Esses dados estão disponíveis. Estão aí dá pra disponíveis, consultar. estão disponíveis. Mas foi onde aconteceu mais por falta de medida de controle, né? De como fazer através de, que a gente fala, linha de vida, né? Que é uma linha que você coloca o cinto de segurança. Então, foi onde que teve maior número de quedas. E é fácil de observar isso, né? As empresas, quanto maiores elas são, às vezes multinacionais, elas têm mais esse cuidado, tem as ISO que estão atreladas à questão da segurança também. Então, você já percebe que o trabalhador já faz a integração ali, aquele período antes de entrar na empresa. Exatamente. E já tem a cartilha para a pessoa seguir. Para seguir. Recebe equipamento de segurança, o técnico de segurança também está presente muitas vezes ali. E em outras empresas que não são, né, tão grandes, muitas vezes, acaba passando isso despercebido, não tem tanta cobrança, às vezes não tem técnico de segurança também. E aí o risco é mais alto. Eu vou te fazer uma pergunta, né, em cima desse assunto, Fábio. Você precisa reformar a calha da tua casa. Quem que você vai contratar? É o calheiro. Qual a medida de prevenção que ele vai ter? Entendeu? Ele vai subir em cima do telhado da sua casa. Aonde que ele vai se prender? Eu vi junto com o meu colega Jean aqui essa semana, trabalhadores em altura estavam com o cinto, mas não estava fixo em nada. Exatamente. Exatamente. Então, pela metade ali. Por isso que eu falo que é uma questão de percepção, né, de conscientização, principalmente, do empresariado, do pessoal que tem empresa. Muitas vezes o cara tem lá, por exemplo, uma empresa de embalagens, certo? E aí ele precisa fazer um transporte por caminhão. Será que esse cara tem a percepção que no estoque dele ele tem trabalho em altura? Que no carregamento ele tem trabalho em altura? Entendeu? Uma indústria que às vezes tem a parte de expedição, será que ela tem a percepção que no carregamento é um trabalho em altura, essa subida no caminhão, né? E a gente está falando de um tipo de atividade. Se a gente for voltar para falar sobre a situação do acidente que a gente comentou, eu acredito que é um trabalho que era mais rotineiro, né? Era uma atividade de rotina dentro da empresa. Provavelmente tinha Então, uma experiência. assim, já deveria se ter experiência e procedimentos para que não acontecesse. Mas assim, quando a gente fala da análise de risco, por exemplo, né? O Álvaro comentou muito bem sobre a questão da análise de risco. Primeira coisa que deve ser observada, o local onde os serviços serão executados e o seu entorno. Segundo, isolamento da área. Terceiro, condição climática. Quarto, sistemas e dispositivos de prevenção de queda, né? Qual cinto vai usar, qual tipo de ancoragem, né?
São elementos que devem ser observados. Além disso, se o trabalhador possui treinamento, também está disposto na análise de risco. Além disso, todo o cumprimento às demais normas, como vocês falaram, da questão da energia elétrica, dos riscos potenciais no entorno. Além disso, uma questão que ninguém se atenta muito, né? Eu vou pôr meu trabalhador para fazer uma atividade em altura. Eu tenho uma indústria a 15 quilômetros da cidade. Se o meu trabalhador cair e ficar pendurado lá, 10 metros de altura. O resgate? O resgate desse trabalhador. Isso deve ser observado na análise de risco, antes de eu liberar para o cara subir no telhado. Quem que é o profissional que é o responsável por fazer uma análise de risco? Técnico de segurança, ele é o responsável por fazer a liberação da atividade de risco, porém na NR35 a gente tem um problema. Né? Por quê? A norma fala que todo trabalho em altura tem que ser supervisionado, mas ela não fala que tem que ser o técnico de segurança. Ela fala que tem que ter uma figura de um supervisor. Aí a gente pensa, então tem um treinamento para o supervisor de altura. Tem, a gente faz treinamento de supervisor de altura. Só que esse treinamento ele não tem embasamento em norma, porque ele não tem ementa. A norma não fala. Que está no limbo aí. Exatamente. A gente faz uma formação de supervisor baseado no que a norma traz de análise de risco. Isso poderia ser entendido até como o próprio colega de trabalho, seu supervisor? Exatamente. Eu posso pegar, por exemplo... Esse é um ponto principal também, Fábio. Desculpa de cortar. Não. Mas a gente está no dia a dia, está nessa linha de frente, né? E em principal contato com o colaborador, eu acredito que uma boa parte desses riscos, além de ter todos esses fatores que eles falaram, é a própria comunicação entre os colaboradores, né? Além desse excesso de confiança, que a gente costuma ver muito, como foi citado o caso da calha, né? Sim. Até mesmo se eu tiver a confiança, eu vou lá, né? Trabalhos domésticos, né? Para não ter talvez um custo ou até mesmo, né? Não identificar esses riscos. Então, é essencial sim, para que onde esteja sendo efetuado o trabalho em coletivo, seja assim feito, né, essa averiguação dos perigos pelos próprios companheiros mesmo de trabalho. Sim. Até vai o primeiro apelo, eu falei para vocês, quando vocês tiverem um apelo, olhem para aquela câmera e falem com os trabalhadores. Você que é colega de trabalho, tem alguém que está trabalhando com você, é seu papel também fazer uma cobrança no momento do trabalho, na execução de algum trabalho que pode haver algum risco. É papel, sim, chegar para o colega de trabalho e falar, meu amigo, você está errado aqui, você precisa usar o cinto, você está sem capacete, porque acontece. É um trabalho, muitas vezes, que ocorre em equipe, na maioria das vezes acontece em equipe. Sim. Então, vai ser, muitas vezes, conhecido como o chato, mas faz parte do dia a dia. O próprio técnico de segurança tem esse estigma, né? As pessoas falam, gosta de cobrar, tem que correr do técnico de segurança, o técnico de segurança é muito chato, mas faz parte. Não é ser chato, é ser cuidadoso, né? E vai fazer a diferença no final das contas, né? Com certeza. Pergunta aqui pro Guilherme. Guilherme, a gente está falando sobre a segurança em altura especificamente, né? Vamos citar alguns EPIs essenciais para o trabalho em altura? Então vamos lá. Alguns dos EPIs, né, os básicos, digamos assim, e também os essenciais seriam cinto de segurança, né, que a gente usa em conjunto com o talabarte, seja ele um talabarte único, um talabarte em Y, um talabarte também de posicionamento. Nós temos também alguns acessórios como trava-quedas, né, seja ele de corda ou de cabo de aço, seja ele retrátil também. Temos alguns acessórios de auxiliar de descida, auxiliar de subida, né, entre outros dispositivos também. Mas basicamente, cinto de segurança, talabarte, né, uma boa linha de vida bem montada também, caso seja necessário, né, os pontos de ancoragem, temos as fitas de ancoragem também. Então, são diversos produtos aí que podem, sim, estar apaziguando isso aí. Já joga a bola para o Danilo. Se nós temos alguns EPIs que são essenciais para o trabalho em altura, quais são os treinamentos essenciais para quem trabalha em altura? Cara, primeiro, formação de NR35, né? Treinamento básico. A norma fala em 8 horas, né? Porém, as empresas podem fazer um complemento com carga horária maior, né? Do que as 8 horas. Treinamento básico, geralmente o cara vai aprender a utilizar o cinturão e a utilizar o dispositivo que ele vai usar no trabalho. Então, por exemplo, se a gente pega um treinamento do trabalhador da área da construção civil, ele vai aprender sobre o cinto, ele vai aprender sobre talabarte, trava-quedas de corda. Ele vai aprender a montar uma linha de vida com uma corda de trabalho em altura, isso pode acontecer dentro da construção civil, e ele vai aprender sobre as ancoragens que ele pode utilizar.
esse é um dos problemas que a gente tem, né, aqui na nossa cidade, na questão das ancoragens, né? Aqui em Guarapuava, não tem 10% dos prédios que têm ancoragens homologadas para você descer pela fachada dele. Vamos falar né? um pouquinho sobre essa questão da ancoragem. O que Sim. seria para quem não conhece, não sabe exatamente o que O significa? que acontece? Quando você constrói um prédio, né, vamos supor assim, que você precise fazer uma manutenção no futuro, né? Aí o pessoal precisa descer pela lateral desse prédio. O pessoal vai amarrar uma corda e vai descer essa corda para baixo para poder descer pela corda e fazer o acesso via cadeirinha. Um problema que a gente tem é que aqui a maioria dos prédios que são mais antigos, inclusive os mais novos, que estão recém-construídos, não se pensam nessa atividade. E aí não deixam pontos de espera para ancoragem, que são pontos que são instalados na platibanda dos prédios, né? Que são testados, são homologados, é feito um teste de carga com 1.500 kg nesse ponto, para o cara poder descer e fazer a manutenção predial. E aí acaba gerando um problema, porque o pintor vai lá, né, fazer o orçamento. Aí ele monta um orçamento, beleza. Aprova o serviço. Chega no telhado do prédio, não tem os pontos de ancoragem. Como que ele vai se prender? Aí entra aquela situação de, se eu não fizer, o fulano faz. Sim. Então, assim, a concorrência... aí- eu preciso fazer de alguma forma. Como não tem os pontos homologados, ele vai se amarrar em estrutura sem teste nenhum, ele vai improvisar ancoragem, ou ele vai fazer, Fábio, a situação que a gente mais vê acontecer. Ele pega 3 baldes de 20 litros, enche de concreto, passa um vergalhão dentro desses baldes, se amarra e desce para uma corda presa em balde de concreto. Isso aí é de arrepiar quando Exatamente. você vê. Aí entra aqueles outros detalhes, né? O Guilherme está aqui, pode até nos auxiliar nisso daí. Venda de cadeirinha homologada para descensão em prédio. Não tem? Não existe isso? É Pessoal- pouco comentado, O pouco pessoal popular? pega um vergalhão, faz um desenho de um 8 ou de um 9, prende uma madeira amarrada numa corda e desce por aquilo ali. E ainda tem a coragem de comentar que é um trabalho raiz ainda, né? É. Eu sou Sou pintor raiz. Aham. Sim. Esse raiz aí, às vezes, ele acaba custando caro, né? Sim, sim. A gente já viu situação, eu já vi aqui em Urapuava, isso ninguém me contou, eu vi em obra. Balde de concreto, saco de areia, né? O trabalhador amarrou a corda num suporte de uma antena. Nossa. Cara, você imagina qual que é a resistência do suporte de uma antena para aguentar o peso do trabalhador. Nunca foi E aí, testado no não, material... não tem homologação nenhuma. Sucata, muitas vezes? Exatamente. E aí, assim, geralmente, esses pontos de ancoragens homologados, eles vão ter um custo, aquilo que eu digo, não é algo surreal. Por quê? Porque são equipamentos que têm a resistência comprovada, né? Nós fizemos já algumas instalações aqui em Guarapuava e o teste do ponto que é feito é com uma carga de 1.500 quilos. Que é realmente para fazer uma... Exatamente. do dia a dia. Tá homologado o ponto. Homologado. Aquilo que eu digo, né? A gente pega, já teve situações da gente instalar 50 pontos, 30 pontos em prédio. Todos os pontos a gente faz o teste e deixa ele homologado para poder fazer essa descensão. Então essa é uma das dificuldades que tem nessa questão do trabalho em altura na situação predial. A gente não Mas- tem ancoragem. Uma dúvida que me surgiu agora. Isso você acredita que não existe por custo ou por estética? Pode prejudicar a estética do prédio? Qual que seria a justificativa para isso? Estética não, porque ele pode ser feito de maneira interna ou ele pode ser feito em cima. Então não muda a estética. E poderia muito bem ser elaborado isso aí logo no início da construção, né? Já feito o Exatamente. projeto, Quando já o elaborado prédio dessa está sendo forma. construído. Eu vou te dar um exemplo de quando existe a preocupação com a segurança e quando não existe. Eu tenho 2 situações de empresas distintas. Um orçamento, a gente fez um levantamento, calculou 30 pontos de ancoragem. Beleza, passamos o orçamento para a empresa nem respondeu. A outra empresa, passamos o orçamento, 30 pontos de ancoragem. O engenheiro de segurança da empresa me ligou, Rodrigo, consegue vir aqui fazer uma visita? Eu falei, consigo.
Eu cheguei lá e ele falou, cara, eu quero saber por que são 30 pontos. Aí eu falei, não, beleza, vamos subir lá que eu vou te mostrar. Subi, mostrei onde é que eram os 30 pontos. Ele olhou para mim e falou, então, eu contei 50. Eu quero saber onde é que é os seus 30 para ver se os seus 30 vai suprimir os 50 que eu contei. Então, assim, ali onde você colocou um, eu vou querer 2. Por quê? Porque eu sei que meu trabalhador ele vai descer na lateral do prédio e o ângulo da corda dele é o comprimento do braço. Eu não quero ter um ponto para ele ter que deslocar e ter angulação em corda. Eu quero ter vários pontos para ele fazer uma descida reta. Perfeito. E ele colocou mais pontos até do que eu tinha levantado, acrescentou. E é uma surpresa, né? Exatamente. Porque geralmente acontece o contrário, né? E aí eu peguei e falei para ele, vai onerar um pouquinho mais na proposta, né? E quase dobrou o número de pontos. Ele olhou para mim e falou, cara, esse valor aí para mim... Insignificante. Insignificante. Em vista de uma vida, Com certeza. falou, se eu tiver um acidente fatal aqui dentro, o custo vai ser muito maior do que se for colocar na ponta da caneta, quantos por cento da obra é uma Exatamente. linha de vida? Não chega a 1%, assim, é 0, alguma coisa. Aonde a gente vê esses pontos sendo instalados? Em grandes construtoras. E aí, quando eu digo grandes construtoras, são construtoras que não têm obra só em Guarapuava. São construtoras que estão presentes em Guarapuava, mas têm obras pelo Paraná inteiro, pelo Brasil inteiro. Aí a gente vê a confecção desses pontos, a preocupação com a área de segurança. Mas, infelizmente, aqui a gente tem situações de condomínios, de prédios que estão sendo construídos e que, cara, a gente vai, faz visita, explica o nosso sistema de prevenção, né, o nosso sistema de proteção contra quedas, e a gente recebe negativa. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm conhecimento sobre alguma legislação voltada para essa finalidade? Porque, na minha opinião, isso deveria ser obrigatório no projeto. A própria NR35, ela exige que, através do seu anexo 2, que fala de ancoragens, que se tenha esses pontos já, esses dispositivos já nos prédios, né? É uma coisa que a gente leva, assim, que a gente fica chateado, a fiscalização, né? Por que não é fiscalizado? Na minha visão, humildemente, como técnico de segurança e bombeiro civil que eu sou, mas era uma responsabilidade até do próprio bombeiro. Quando libera um alvará para um edifício, ele verificar se tem esses dispositivos lá na parte superior, né? Ele verifica todos os dispositivos de segurança contra incêndio, prevenção e tudo mais. A área de segurança também deveria ser algo que o bombeiro poderia vistoriar. E aqui em Guarapuava, cara, não tem essa situação. Quando que a gente consegue, vamos dizer assim, providenciar as instalações, né? Quando eu tenho, por exemplo, vai fazer a pintura inteira. Aí o pintor, ó a situação, o pintor, ele tem medo de descer amarrado num balde ou num saco de areia, e aí ele vai no condomínio e fala, não, tem que instalar os pontos, não descemos. E aí o pessoal vem atrás da gente, né? E fala, a gente quer fazer a instalação dos pontos. Aí, não, beleza, vou fazer o levantamento. A gente visita o prédio para ver quantos pontos serão necessários. E geralmente o que a gente ouve é assim, eu vou lá, faço o levantamento e falo, a gente vai precisar de 42 pontos. O síndico do prédio, não, a gente vai instalar 20. O síndico. Entendeu? Como aí, se com tivesse... qual conhecimento de causa? E como se isso dividisse, por exemplo, em 50% o risco. Exatamente. Não significa isso, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê, infelizmente, essas situações acontecendo. Quando não acontece assim, viu? Se você instala 10, né? Quanto que você faz para instalar 10? Naquele mesmo orçamento de 42? Eu falo, cara, 10 eu não faço. Ou é o projeto completo. Por que você não faz 10? Eu falo, cara, ou eu tô montando um sistema de proteção contra quedas, ou eu não tô montando. Ou é um sistema completo, ou não é. Ou não é. Não tem como ser meio termo, vamos dizer assim. Certo? Então... eu tô acompanhando alguns comentários nas redes sociais a respeito desse caso aí, né? Que nós tivemos aqui recente. E já vi alguns apontamentos que o trabalhador devia cumprir com algumas obrigações, que, na verdade, quem deveria ter feito esse cuidado seria o empregador. Aí já começa a aparecer a parte do técnico de segurança. Álvaro, me parece que isso seria uma responsabilidade dividida, né? Como que funciona isso? Então, nós temos a norma, né, a NR,
Então, a CLT, própria CLT tem o seu artigo que fala a responsabilidade é de ambas as partes, né? Primeiro que tem a parte da empresa, né? Que ela tem que deixar um ambiente seguro através de medidas de controle, né? Como questão de IPI, questão do IPC, que foi comentado aqui, questão de procedimentos, como fazer, dar oportunidade de treinamentos, né? E do empregado de ele cumprir isso, né? De fazer. No caso do que aconteceu, a gente não sabe realmente o que tinha e o que não tinha, o que estava sendo cumprido ou não, Sim. né? Mas se a empresa fazia toda a parte dela, que a gente acredita por ser uma empresa que trabalha com isso, o empregado teria que cumprir desde o procedimento, pelo que eu vi comentários, quem não sabe, tinha os EPIs, né? Então teria que usar o EPI, teria que seguir, se tinha o procedimento, teria que seguir o procedimento, né? Então, houve uma falha. Né? Isso a gente sabe que houve uma falha, porque acidente, o pessoal, alguns falam, né? Eu sou professor, o pessoal fala, foi uma fatalidade. Não, nunca é uma fatalidade. Houve alguma falha. A gente não sabe bem certo qual foi a falha, né? Se é da empresa, é do trabalhador, mas houve uma falha, né? Até uma outra dúvida, assim, existem alguns documentos que quando o trabalhador, por exemplo, retira um equipamento de segurança, tem uma ficha lá que ele faz uma assinatura. Mas assim, como que funciona? O pessoal fala, só assinar a ficha de IPI é uma coisa, né? Porque eu te entrego o IPI aqui, você assinou, é uma coisa. Mas daí tem que ter o quê? Tem que ter o treinamento, tem que ter a fiscalização de que o trabalhador está usando essa ficha. Se pegar lá a NR6, que é DPI, são 7 ou 8 itens que são a obrigação da empresa em cumprir. Claro que daí o trabalhador tem a sua, que ele é obrigado em utilizar. Inclusive, a empresa pode dar até uma advertência de não utilizar. Se ele for pego, por exemplo, numa área, recebeu o equipamento de segurança, recebeu o treinamento e não está utilizando, exatamente. pode ser chamada a atenção, uma advertência. A empresa chegou lá, por exemplo, chegou o proprietário, alguém lá, e não está utilizando, por exemplo, o cinto de segurança. A empresa pode chegar lá e dar uma advertência. E o contrário também pode acontecer. Ao contrário. O colaborador precisa de um equipamento de segurança e a empresa às vezes não quer. Vamos supor, chegou o trabalhador lá, precisa de uma atividade dessa, que é uma atividade crítica, né? E não tem o cinto de segurança, vamos supor, ou não tem uma plataforma, né? Não tem uma ancoragem. Claro que posso negar, por quê? Porque o risco basicamente é de morte, né? Então, certeza. eu vou me pôr em um risco de morte? Não. Então, eu posso me negar porque é um risco grave e iminente que a gente chama, né? Porque E esse trabalhador pode fazer uma denúncia? Qual que seria a melhor forma? Conversar ali com o empregador, chamar o técnico de segurança? O mais correto é ele conversar com o trabalhador, né? Qualquer um de nós aqui está no trabalho, a gente vai estar num risco grave e iminente e a gente, primeira coisa, vai se negar, né? Que ninguém vai se pôr a risco, né? A entrar numa situação que a gente vai de morte, Sabendo né? que pode ser evitado, né? Claro que, legalmente, se a gente se achar que está no direito, claro que pode fazer uma denúncia, né? Mas eu falo que a primeira coisa é conversar com o empregador. Não tem situação aqui, eu não vou me entrar num risco que se eu entrar ali e acontecer, né? O acidente ali, se eu não morrer, eu vou me machucar Pode bastante, ficar né? com Uma sequela, né? Uma sequela. permanente, muitas vezes. Exatamente, né? Então, é o direito do trabalhador, né? Principalmente agora com a NR1 aí, que vem bastante situações aí de cobrança por parte do empregador. Então, tem que... É de ambas as partes, não tem o que fugir. A gente está falando de algumas NRs, NR1, NR6, NR35. Onde que as pessoas podem encontrar essas NRs para saber, né, de modo geral? Então, no próprio site do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Se colocar lá no Google, lá, NR, Norma Regulamentadora, Ministério do Trabalho e Emprego, lá vai estar atualizado, sempre atualizado, né? Até hoje não falo nem para comprar NR, porque está sendo atualizado praticamente todo mês, né? Importante isso, né? Porque vai atualizando, novas tecnologias, novas situações. Exatamente. Casos como esse, né, que chamam a atenção, provavelmente vai ter uma investigação. Dessa investigação pode surgir uma nova normativa, então... E vão se aumentar o número de fiscalização, com toda certeza. Né? A gente já tem notado isso com poucos dias, né, dessa fatalidade. A gente tem notado um movimento já na nossa loja em relação a isso. Né? O pessoal já começa a se comover, já começa a se preocupar com isso. Então a gente vê que começa a ter mobilidade mesmo. Infelizmente, Isso muitas, aqui é uma tristeza, né? É uma tristeza. É uma Infelizmente, tristeza. o que muitas traz normas, né? muitas leis Tem que surgem morrer depois das alguém fatalidades, né? Para daí o pessoal... Tem o caso da Botkiss lá, né? Sim. A partir daquele momento surgiu ali uma lupa em cima de um problema
que ninguém prestava atenção. Então, são exemplos, né, do nosso dia. É, Pegando um gancho no que o Álvaro estava comentando sobre a questão do NR1, direito de recusa, né? Isso é previsto em norma, né? Se até uma situação, como você comentou, né? Quando a gente quiser falar com o trabalhador, para a gente se direcionar. Trabalhador, cara, exerça o seu direito de recusa. Se teu empregador quer que você suba em altura sem cinto, não suba. Se não tem linha de vida, não suba. Se você não está se sentindo seguro, não faça atividade, cara. Ah, mas tem outro que vai fazer. Deixa que o outro faça. Volte para sua casa com a sua integridade física, de saúde, mental inteira, certo? Não vire estatística, como esses dois que, infelizmente, entraram em óbito, viraram número. Por quê? Muitas vezes entra essa questão da falta do direito de recusa do trabalhador não observar, né? Que ele não precisa fazer o trabalho com insegurança, né? A gente tem uma série de procedimentos que possivelmente devia se ter para fazer essa atividade, né? Aquilo que a gente fala, não estamos aqui para julgar ninguém, mas houve um ato falho de uma das partes, né? Senão, um acidente, ele ocorre geralmente por uma série de fatores. Então, não foi uma coisa só que levou aquele cadeia, acidente a muitas vezes, acontecer. né? São muitos fatores que levam ele a acontecer, né? Às vezes a gente tinha ali 10, 15, 20 procedimentos para serem cumpridos, aí um dia não cumpre um, outro dia não cumpre o outro, às vezes faltou um equipamento, às vezes... Então, assim, só a análise da Polícia Civil vai poder dizer. Aproveitando que o Danilo falou aqui, o trabalhador não faz, mas existe muita questão que às vezes o trabalhador também gosta de teimar. É rapidinho, eu vou subir aqui porque é 1 minutinho. E esse 1 minutinho, principalmente atividade de risco, né? Falando do trabalhador, esse 1 minutinho é o que basta para você cair e morrer. Sim. Né? E se você tem filho, tem mãe, você morreu, pronto, né? Eu brinco, né? A gente fala com o trabalhador, mas e teu filho, né? Tua esposa, tua mãe, aí que vai fazer falta, né? Dando exemplo desse trabalhador, parece que ele tinha um filho de 2 anos. Aí a falta que vai fazer para esse filho, filho ou filha que ele tinha, Inteira, né? Para a família. Então é isso que a gente fala, né? A gente, né? Morreu, mas e a família, né? No caso dele, que parece que tinha se não me engano, é uma filha, porque eu ouvi falar. Esse que é o problema, né? Não tem como você pagar isso, a falta que vai fazer para a criança, né? Então a gente tem que, nós, né? Nós trabalhadores, porque eu também sou trabalhador, né? A gente tem que pensar muito bem, né? É rapidinho, né? Mas atividade de risco, como trabalho à altura, não dá para brincar. É rapidinho, mas às vezes no rapidinho a gente está acostumado, né? Você falou, a gente já está acostumado com o risco, mas é ali no rapidinho a gente está acostumado que a gente acontece. Uma armadilha, esse lado. Uma coisa que eu comento muito com o pessoal em treinamento. O trabalhador, ele não tem a percepção do que acontece com ele se ele sofreu um acidente. Ele não tem essa visão. Ele não consegue imaginar o que aconteceria, né? Você fala que ele está envolvido ali com aquela atividade. Exatamente. Só quer saber de terminar o trabalho. Exatamente. E ele não percebe o que aconteceria no futuro se ele sofresse uma eventual queda. Eu sempre discuto isso nos meus treinamentos. Porque o que aconteceria? Cara, não só na questão do óbito. Uma pessoa que cai de altura acima de 2 metros, ela vai ter lesão. Ela vai se machucar. Alguns têm sorte, se machucam menos. Outros, infelizmente, acabam tendo lesão permanente. Se a gente pegar a lesão em pelve, né? Que é a lesão que a gente popularmente chama de bacia. Mas pegar uma lesão em pelve, não se cura em menos de 8 meses. Né? E aí, se o cara for o único manutedor da casa, da onde que vai vir o dinheiro? 8 meses. Vai isso. Entendeu? Da onde? Não só financeiro, psicológico, familiar. A mulher não é acostumada a ver o cara em casa todo dia. Aí, de repente, o cara tá em casa e tá acamado. Nossa. Né? Terrível. Uma coisa que eu falo. Aí entra a questão financeira, um negócio que eu sempre comento, né? Depois de umas 3, 4 semanas do acidente, aparece a sogra, né? Aí a sogra olha e fala, vixe, filho, olha. E agora? Quando que ele vai voltar a trabalhar? E já começa por ponto. Cobrança. Já começa a ter cobrança. Rápido. Acidentes, gente, eles causam sequelas, não é só física.
é psicológica, é moral. Desestrutura. Desestrutura tudo. Eu tenho, inclusive na minha família, situações de acidente com perda de membro que você consegue ver a mudança da vida. Não da vida num contexto como um todo, mas da vida financeira, da vida psicológica, da vida amorosa. Alterou tudo por causa de um acidente de trabalho. Com certeza. É impactante, né? Exatamente. E por isso que a gente diz, né? Sempre quando a gente faz uma análise de um acidente, a gente tenta observar, muitas vezes, a gente tem essa questão do funcionário querer fazer o rapidinho, pular um procedimento, né? Mas a gente também tem outras situações, aonde o funcionário não tem a proteção que ele deveria ter, aonde falta a proteção para a máquina e para o equipamento, aonde, no assunto que a gente está abordando, a empresa nem reconheceu que aquilo é um trabalho em altura. Nossa. Entendeu? Ela nem sabe o que é trabalho em altura. Aí quando a gente fala, não, quando é acima de 2 metros, tem que ter tal coisa, tem que ter treinamento, tem que ter... O cara fala, não, então vamos parar com esses 2 metros aqui, vamos pôr a carga embaixo. Daí não precisa subir. Eu já vi situações como essa. O pessoal Tenta prefere... burlar. Exatamente, não prefere... E como que está hoje a situação de acidentes de trabalho no Brasil, de modo geral? Até talvez o Álvaro consiga dar um panorama para a gente hoje. Até o Danilo me atualizou aqui, algumas informações eu trouxe aqui, mas já vou passar para vocês. Então, assim, eu tenho algumas informações que são alarmantes, né? O Brasil é o 4º lugar em acidentes de trabalho no mundo. No mundo. É o 4º. Então, assim, de 2012 a 2022, que são índices que tem pelo Ministério Público do Trabalho, né? Nós tivemos 25.492 mil trabalhadores que morreram em decorrência de acidente de trabalho. É muito. E isso que nós temos comprovadamente, né? Em 2023, são 2.888 pessoas que morreram em acidente de trabalho. É muita coisa. Muita coisa. E você falou, pode ter casos subnotificados. Subnotificados, que a gente não... Isso que é notificado, nós temos valores, né? A cada 49 segundos, nós temos um acidente de trabalho. Isso não é com morte, né? Então, cada menos de 1 minuto, cada 49 segundos... Nesse momento que a gente está aqui, já tivemos... passou de 10 já. Passou de 10. Para a gente ter uma ideia, qual que é o custo que nós temos aí nesses 10 anos, foi 104,3 bilhões de reais um acidente de trabalho. Nossa, isso é um impacto em números reais. Isso impacto para o governo, que é nós que pagamos, né? Ah, sim. Daí eu pergunto para vocês, que diferença que esse dinheiro ia fazer para nós em, sei lá, educação, saúde, né? Sim. E esse dinheiro é gasto o quê? É gasto com afastamento. Remédio. Ou até mesmo se todo esse valor, quem sabe, fosse revertido na própria segurança do trabalho pelo governo. Perfeito. Então, esses números já tá... Eu acabei não dando tempo aqui de eu pegar e atualizar, que tem 2023, né? Vocês conseguem entrar no Smart Lab do Ministério Público do Trabalho. Né? Vocês conseguem pegar vários índices lá. E um outro índice que chama atenção, né, de 2012 a 2022, nós tivemos 464 milhões de dias perdidos de trabalho. Pessoas afastadas do trabalho. O que acontece? São pessoas que não estão trabalhando, não estão gerando receita, né, para a economia. Sim. Isso é horrível, né? Quando a gente fala questão de economia, não estão produzindo. Não estão se autossustentando muitas vezes. Então, é o que o Danilo falou para nós agora, né? Pessoas que estão lá na casa, não estão produzindo. Não está levando, não está gerando economia para a população. É muita coisa, né? Então, isso é o impacto. Isso falando impacto aqui no governo, mas olha o impacto que tem isso para as empresas, para o trabalhador. Imagine quanto que isso aqui, se não tivesse esse dias trabalhado, quanto que isso ia gerar em economia. Quanto que não ia gerar de empregos para nós, né? Então, quando ele fala de acidente, não é impacto só para a empresa, para o trabalhador, é impacto para a economia. No geral, né? Para a economia. Com certeza. Bom, a gente já falou agora um panorama geral do que está acontecendo no Brasil, de modo geral, né? Sim. Mas queria entender também um pouco o que está sendo feito para melhorar esses números. Vocês têm... o professor está em sala de aula todo dia, está pesquisando todo dia.
que está sendo feito ou o que poderia ser feito, professor, para melhorar, para diminuir esses números? Então, nós estamos tendo bastante mudanças aí, até por questão de tantos acidentes que nós temos, tantos afastamentos que acontecem, estamos tendo bastante mudança nas normas de segurança do trabalho, né? Por exemplo, a NR35, por que teve a NR35 que é de altura? Porque chegou um momento aí que teve muitos acidentes relacionados à altura. Então, chegou até a NR35 para criar regras para diminuir acidentes com trabalho em altura, né? Então, está tendo a NR1, hoje está tendo, que fala sobre a questão do gerenciamento de risco, todo e qualquer risco, né, que as empresas têm que fazer. Hoje tem o E-Social, né, que hoje todas as empresas são obrigadas a enviar os riscos e as medidas de controle que elas estão fazendo, né? E uma coisa que eu vou trazer para vocês que chegou, e até para quem está nos ouvindo, né, a questão dos empresários, que a AGU, junto com o INSS, vão estar cobrando as empresas que foram culposas por acidente de trabalho, vão ter que pagar os acidentes que forem culpa delas. Porque acontece hoje, quando tem um acidente, o que acontece? Sendo culpado ou não, quem paga é o INSS. Então, o INSS hoje, quem sabe, quem precisa do INSS, hoje demora 3, 4 meses para receber, certo? E o que acontece hoje? A AGU, junto com a INSS, hoje, se a empresa for culpada, né, saiu semana passada, tem até o número aqui do artigo aqui, a empresa vai ter que ressarcir e pagar esse custo para o INSS. Então, já estava essa conversa há muito tempo e agora realmente vai acontecer. Saiu semana passada aqui, até eu tenho que procurar aqui qual que é o índice que eles falaram aqui. Então, o governo está amarrando para quê? Para que realmente as empresas... Já está mudando, na verdade, né? Já tem muitas normas aí, já está mudando, né? Com essa questão aí das mudanças das normas, com a questão do PGR, que é um documento de gerenciamento que todas as empresas têm que fazer, envio de informações por social. Agora, com essa que veio aqui, que as empresas têm que realmente... Tem o risco? Claro que vai ter o risco, né? Por exemplo, essa que aconteceu um acidente de trabalho à altura, vai ter. Mas as empresas têm que fazer o papel dela, que foi o que a gente conversou agora, né? Fazer as medidas de controle, né? Para que evite que aconteça acidente, né? Fazer no mínimo que é obrigatório. É o mínimo que é obrigatório para quê? De preferência fazer um pouquinho a mais, que é para... Isso, que a gente chama que é um pouco de gestão, né? Gestionar para quê? Para que evitar que o trabalhador se acidente, né? Que tem uma doença ocupacional também. E até porque as empresas podem sofrer algumas sanções, né? Pesadas, né? Sim, em relação a... essa aqui... Eu já me admirei porque faz algum tempo que eu vi que estava para sair até com a vinda do E-Social, mas aqui eu recebi num grupo aqui e realmente é fato isso daí. Vai pesar, fato. vai pesar. Se for considerada culposa a empresa, é ela que vai ter que arcar com esses custos, né? Então não vai sair muito barato. Com certeza. Tem uma regra que a gente fala, né? Que é o gerenciador do risco. O gerenciador não, né? Expositor do risco, né? A empresa que expõe o funcionário ao risco, ele é responsável por gerir esse risco. Então, se eu ponho meu funcionário para fazer uma atividade em altura, eu tenho que oferecer treinamento, tenho que oferecer exames, tenho que oferecer uma linha de vida, um sistema de proteção contra a queda para eles, cinto, talabarte, trava-quedas. Eu tenho que ter todos os dispositivos para ele cumprir com a atividade dele de trabalho em altura com segurança, né? Isso faz parte de uma gestão dos riscos. Certo. O que o Álvaro trouxe para a gente é interessante, porque eu não faço esse investimento na gestão do risco. Meu trabalhador sofre uma queda, ele se machuca. Antes, né, após um acidente como esse, né, Álvaro? O trabalhador, o tratamento era via INSS. Então, entrava lá, a empresa, o que ela tinha de sanção ali? Ela podia ter, dependendo do acidente, se fosse um acidente grave, ela podia ter uma inspeção do Ministério do Trabalho, podia ter um termo de ajuste de conduta para poder melhorar a instalação, poderia levar alguma sanção de multa, dependendo do acidente, algum acordo junto com o Ministério Público do Trabalho, mas assim... valores que eram gerados como custo para a empresa
por causa do acidente. Sim, sim. Então, agora, além desses custos, ainda a gente vai ter o tratamento de saúde do trabalhador, que não é nada mais justo. Porque se não houve investimento na prevenção da segurança do trabalho desse trabalhador, eu pelo menos enxergo da seguinte maneira, Álvaro, não sei se você concorda. Sim. Se a empresa não investe em segurança, ela tem que cuidar da saúde do trabalhador acidentado. E muitas sim. vezes esse custo vai perdurar por anos, né? Porque um tratamento pode Exatamente, perdurar por muito exatamente. tempo, né? Uma coisa, Fábio, que o pessoal, as empresas não têm percepção. São poucas as empresas no Brasil que conseguem visualizar isso. Segurança não é custo, é investimento. Você investe para você não ter acidente. Você investe em segurança para você não gerar acidente, para você ter procedimento, para você ter EPI, para você ter tudo dentro de um padrão para não gerar acidentes dentro da tua empresa. É investimento. Com certeza. O pessoal concordo. considera como custo. E aí o que acontece? A maioria dos empresários não tem uma percepção de quanto custa um acidente, né? Se a gente for falar hoje em valor do acidente fatal, cara... Primeiro que não tem como mensurar uma vida, né? Exatamente. Então, não só dá aí pra... a gente já para por aí essa conversa. Nem- Exatamente. Mas assim, os custos, né, que se tem, não devido à indenização por questão de ter óbito e tudo mais, mas por questões fiscais, de fiscalização, de adequação, né? Se a gente tiver, por exemplo, A própria envolvendo... cultura da empresa, né? Os trabalhadores acabam, né? Exatamente. Indicando que ela é uma empresa não segura, por exemplo. Exatamente. Eu já vi situações, por exemplo, de empresa que teve situação, infelizmente, envolvendo um óbito, que a adequação da empresa em cima do óbito, que foi um acidente envolvendo NR12, passou dos 10 milhões de reais. Aí muitas empresas não vai para Entendeu? Vai quebrar, vai Entendeu? sobreviver. Por isso que a gente fala, tem muito empresário que não consegue ter essa noção do quanto custa um acidente para ele, Sim. né? Então é muito mais barato você investir na prevenção, muito mais barato investir na segurança do trabalhador. Perguntar para o Guilherme aqui agora, que está na linha de frente lá da Protec, em relação à tecnologia hoje utilizada nos EPIs, o que tem de novidade hoje no mercado, se realmente nós temos os EPIs como um aliado nessa questão da segurança do trabalho. Tá, mas com toda certeza, Fábio. E assim, o que a gente tem em contato direto com os fornecedores é que eles estão cada vez mais se aprimorando dentro das normas, né? E trazendo não só novidades, mas como limitando esses riscos, né? A gente não tem muita situação em tecnologia e nessas situações. É que ele é o simples bem feito, né? A gente citou muito sobre o EPI, né? Não basta simplesmente você ter o EPI, mas você fazer o controle rigoroso daquele EPI. Tá, beleza, eu estou dando um EPI para o meu colaborador, mas ele tem uma vida útil de 5 anos após a data de fabricação. Como que está a validação daquele CA? Né? Como ele está armazenando esse EPI? Então, o simples fato da pessoa ter o EPI, muitas vezes não justifica. Mas de que maneira que ela está cuidando desse EPI? De que maneira que ela está usando? Então, tem todo esse conjunto também. Muito bem. A gente percebe mesmo no dia a dia aí, como você falou, né, que muitas vezes o EPI não precisa ser tecnológico, né, mas basta ser utilizado da maneira correta. Ser funcional. Ele vai ser funcional, perfeito, Exatamente. né? Então, é o básico, feijão com arroz bem feito, né? E aquilo que muitas vezes soa um tom de brincadeira, mas a primeira coisa que você faz quando você vai sair de casa e entra no teu carro, você coloca um cinto de segurança. Por que o bendito está acima de 2 metros de altura, por que não está com um cinto de segurança? Né? Então, é uma analogia, uma pequena analogia, mas é o que deve ser feito, né? O Danilo comentou alguma coisa ali e se a gente fizer uma rápida análise no nosso trabalho e vamos pensar que eu sou um trabalhador que estou trabalhando na altura, ou estou manipulando uma ferramenta elétrica, por exemplo. Sim. Só fazer uma simples mentalização, né? E se eu cair daqui, o que vai acontecer? E se essa máquina passar na minha mão, o que pode acontecer? Então, esse IC tem que ser feito antes, não adianta ser feito depois, né? E se eu tivesse usado, aí já não tem como fazer. Então, essa análise aí é rápida, né? Uma consciência. Isso. E até já emendo para você aí, Danilo, nessa questão da conscientização. Esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, que é um trabalho sobre conscientização, né? Eu acredito que você também tem muito isso na Next, né? Sim. Sobre conscientização de acidentes do trabalho, né? Eu costumo dizer, né, semana passada, inclusive, eu estava fazendo um treinamento em outra cidade, fora aqui de Guarapuava, e era treinamento de trabalho em altura para uma equipe de resgate de trabalho em altura, né? Em determinado momento do treinamento, o pessoal
fui conversar com eles e daí eu comentei com eles. Falei, gente, eu não tô aqui, né? Não vim, no momento ali eu comentei, não vim de Guarapuava para cá, deixei minha família lá à toa, né? Eu acredito que eu tô aqui plantando uma semente na cabeça de vocês, que é a conscientização da área de segurança no trabalho, né? Porque o que a gente sempre fala, a conscientização, ela vem através de treinamento. Só que só o treinamento, se a gente for observar, o treinamento de trabalho em altura, ele tem validade bienal. Então, é 1 a cada 2 anos, né? O ideal é que esse trabalhador seja reinstruído, que a empresa tenha diálogos de segurança, seja ele semanal, seja ele diário, mas que ele seja reorientado várias vezes durante essas atividades, para que essa consciência de segurança vá se tornando cada vez maior em cima da cabeça dele, né? Para ele ir pegando essa percepção. O Guilherme comentou sobre os EPIs. O básico é o que resolve, vamos dizer. Concordo plenamente. Só que, assim, muitas vezes o que acontece? Se contrata o trabalhador, aí, por questões de economia, né? O empregador, ele vê o valor de um treinamento, ele prefere comprar um certificado. Aqui em Guarapuava isso acontece muito. E aí, infelizmente, por profissionais caretas que a gente tem aí no mercado, né, Aldo? O pessoal vai lá, compra um certificado, o trabalhador não passa por treinamento, e aí entregam lá cinto, um talabarte e um trava-quedas, né? Hoje em 3 tapinhas nas Guarapuava... costas e vai. Não, se a gente sair hoje aqui em Guarapuava e for olhar em obras, o que tem de trabalhador que prende o talabarte nas costas e prende o talabarte no trava-quedas e depois usa o trava-quedas na corda? Totalmente errado isso. Tudo totalmente errado. Por quê? Aí você entra naquela questão. Mas é culpa do trabalhador. Como que o cara... Porque você vê o cara usando assim, você fala, como que esse cara tá usando esse negócio desse jeito? Fica bravo. Aí você vai ver, você fala, meu amigo, por que você tá usando assim? Ele não sabe. Ele não sabe, ele não passou por treinamento. Ele não foi instruído. Ninguém nunca falou pra ele que a bola é redonda. É óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Tem que ser, na segurança, entendeu? Nem tudo, mas na segurança Tem que ser essencialmente, dito. né? Cara, eu já peguei situação de eu estar fazendo treinamento, falar, pessoal, aqui é um trava-quedas, aqui é um talabarte, esse serve pra isso, esse serve pra aquilo, esse é pra usar aqui, esse é pra usar ali. Não é pra usar os dois. Cara, pois não. Por que não pode usar os dois juntos? Faz 6 anos que eu uso. Nossa. Ou se não pega o absorvedor de impacto do talabarte. Isola, coloca um mosquetão, isola, ou corta. E corta para aumentar, né? Para aumentar, Vai destruir com o equipamento ali, praticamente, E uma coisa, aumentar o risco, né? E uma coisa que acontece bastante. Dentro da análise de risco, quando a gente fala de análise de risco, a NR35 tem um tópico que fala que, além dos itens, né, do risco de queda de altura, qual que é o principal risco de trabalho em altura? Queda do trabalhador. Além desse risco, tem outros itens que devem ser observados como listados pela norma. Aí entra a questão do local de trabalho e seu entorno, isolamento da área, condição climática, os sistemas de proteção contra a queda, entra a parte das demais normas regulamentadoras que tem que ser cumprida, o tempo de suspensão inerte, as atividades do entorno da área de trabalho, as condições impeditivas, né? O que é condição impeditiva? Cara, meu trabalhador foi lá fazer exame, chegou lá, ele tem histórico de desmaio. Opa, alerta vermelho. Não pode. Meu trabalhador foi fazer exame, chegou no dia do exame, a pressão dele está 18/12. Sem condição nenhuma de Entendeu? exercer aquela atividade. E um problema que a gente tem grande, a gente tem profissionais que não se atentam com isso, né? E eu já peguei situação de eu estar fazendo treinamento e eu percebi o cara meio disperso assim e tal, pegar e falar, viu? Tomou algum remédio, tem algum problema e tal? Eu falei, não, cara, eu tenho depressão aguda, eu tomo tal remédio. O cara não podia nem estar ali. Isso aí é uma combinação. Sim, eu já peguei fatal. situação do trabalhador com falta de mobilidade no braço. Sofreu um acidente de moto, o braço não esticava. Como que libera? Como que passa pelo médico e chega no ponto de estar no treinamento? Então, assim, a liberação para atividade em altura, ela envolve todos esses fatores. Isso tudo é previsto em análise de risco.
E dentro dessa análise de risco, tem uma parte que fala do uso dos equipamentos de proteção coletiva e individual. Proteção coletiva para trabalho em altura. Corrimão, guarda-corpo, rodapé, cerquite, proteções que vão evitar a queda do trabalhador, certo? Proteção individual. Ancoragem, seja com ponto de ancoragem, com linha de vida, com algum dispositivo de ancoragem, uma cinta, uma fita. Elemento de ligação, talabarte, trava-quedas, trava-queda retrátil, que ligue esse ponto ao cinto do trabalhador. Esses são os equipamentos que devem ser utilizados. Só que aí eu entro numa questão técnica junto com vocês. Se eu pegar o meu absorvedor, às vezes nele está escrito lá, por exemplo, 5,30 metros. No treinamento, o trabalhador entende o que significa aquele número. Mas o empregador que está comprando o EPI, ele não sabe para que serve. E às vezes ele entrega para o trabalhador pega, Não confere, não sabe. olha aquilo dali e fala 5,30 metros, eu estou trabalhando a 4. É Fala, para que inútil. eu vou usar? Não vou nem usar. Uhum. Só que ele não tem a noção do que é esse número que está escrito ali, entendeu? Então ele não aprendeu a usar o equipamento da maneira correta. Ele não aprendeu, na análise de risco, a mensurar qual equipamento ele tem que utilizar. Sim. Entendeu? Se eu tenho uma limpeza de um telhado, vou colocar lá um trabalhador com aproximadamente 100 quilos para limpar esse telhado. Se ele tiver em fator de queda 2, que é preso na altura do pé, o que é esse 5,35? Um trabalhador de 100 quilos preso na altura do pé. Embaixo dele tem que ter 5,35 metros livre. Para se ele cair, dar o esticamento do talabarte, da altura da queda dele e a abertura do ABS, sem ele bater no chão. Se ele Entendeu? não cumprir isso, é a mesma coisa que pular de bug jump com uma curta, Exatamente. uma corda muito comprida. Exatamente. Se ele tiver a 4 metros, pesar 100 quilos, só em fator de queda 2, ele vai esticar e vai bater no chão. Matemática. Entendeu? Então, Bem. essa limitação de uso também é pouco observada. É complexo, né? Vocês estão percebendo que, né, é complexo. Por isso que eu digo. Treinamento Por isso que eu é digo. essencial. Exatamente. Queria perguntar pro Álvaro aqui agora, em relação se é professor, sala de aula, né? Pessoas que estejam interessadas em ser um técnico de segurança. Primeiro de tudo, quero saber, a profissão é uma profissão que se é realizado? É uma profissão boa, ela está bem aquecida ultimamente, aí, nos últimos 3, 4 anos, porque está tendo muita mudança na norma. Igual eu falei para vocês, com a vinda do e-social agora, as empresas têm que fazer documentação, tem que pôr em prática também, né? Não é só fazer a documentação e enviar para o e-social, que é um sistema do governo. Ela tem que pôr em prática, né? As medidas de controle que estão falando, tudo isso que estão falando tem que pôr em prática, né? Sim. Por exemplo, se tem um dos documentos que tem o PGR, que é da obra, da obra, né? Então, tem uma obra, tudo isso que nós falamos, nós temos que colocar. O que precisa de medidas de controle para trabalho em altura? Tudo isso que nós falamos tem que colocar. Cada obra tem uma coisa específica, né? Então, isso tem que ser colocado, né? E hoje está sendo muito requisitado o técnico de segurança do trabalho, né? As empresas estão pedindo muito técnico de segurança do trabalho. Então, hoje está muito aquecida a área, né? Os nossos colegas aqui vão sabem muito bem que está muito aquecido. Tanto o técnico quanto o engenheiro? O engenheiro também. A nossa área, em geral, está muito aquecida, né? Então, também dou aula para o pessoal da especialização da enfermagem do trabalho. Também é uma área que está bem aquecida. Nós não tínhamos esse curso até o semestre passado e nós estamos com esse curso na segunda turma. Também quem tiver interesse em participar, próximo semestre também já vai abrir turma. Como que faz para a pessoa encontrar aí a inscrição? Então, agora provavelmente vai abrir ali por final de maio, né? No Colégio Ana Wanda. Curso gratuito, né? O nosso curso do técnico de segurança do trabalho vai fazer 35 anos que está no mercado. Segundo curso mais antigo do Paraná. Então, já forma turmas aí. Consolidado já. Consolidado, com profissionais no Brasil inteiro aí. Então, estão convidados quem para participar. Então, é um curso que está bem E a Valoriza? A Valoriza, então, nós estamos no mercado da segurança do trabalho há 7 anos, né? E agora há 5 meses com a parte de medicina do trabalho. Né? Trabalhamos aí tanto com a parte documentação, treinamentos, com a parte de medicina do trabalho, pensando sempre nessa questão do atender o nosso cliente, pensando sempre na questão da prevenção.
atender a parte de prevenção, né? Porque eu venho com um pensamento um pouquinho diferente, que não é só vender documentação, e sim auxiliar o cliente e pensar nisso que aconteceu ali, né? Auxiliar o cliente a trabalhar com a prevenção, porque não adianta ter só a documentação, porque ter só a documentação, entrega a documentação para o cliente, e daí? O principal não é só a documentação, e sim a gente fazer o que precisa fazer, né? Tudo que a gente conversou hoje é o que é necessário. Tomar iniciativa. Tomar a iniciativa, fazer a prevenção, fazer a documentação, fazer acontecer. Então, nós trabalhamos com planos, né? São alguns planos que é auxiliar o cliente a fazer mesmo, que a gente fala um pouquinho de gestão, né? Que é fazer o que precisa fazer, né? Por exemplo, na E35, precisa fazer acontecer, como procedimentos, fazer algumas coisas para fazer acontecer, porque só fazer a documentação que muitos fazem não É é, só uma parte, é só documento, a gente fala, né? Mas a gente precisa fazer acontecer a documentação, fazer acontecer a gestão, porque é isso que precisa. É isso que vai evitar o acidente, vai evitar onerar as empresas, vai evitar onerar imposto que é cobrado agora com a vida cuidador social, né? Então, a gente está vindo com um trabalho um pouco diferenciado aí nessa questão aí da empresa. Para encontrar você nas redes sociais, aí as suas redes da Valoriza, como que a gente faz? Então, nós temos o Instagram, que é @valoriza_sst, né? Vocês podem lá. Tem o site também, né? Que é Valoriza também SST. Certo. E a gente está aí à disposição aí para... Legal. E também nós temos, quem tiver interesse aí, a gente tem aí o núcleo de saúde e segurança da SIG, né? Eu e o Guilherme estamos lá. Quem quiser conhecer, quem tiver dúvidas também na parte de saúde e segurança do trabalho, quem for associado da SIG. Quem não for associado da SIG, está convidado a ser associado. Lá nós podemos auxiliar aí também sem custo nenhum aí para algumas ações aí da SIG, né? Então a gente tem esse núcleo aí para as empresas aí para ajudar mesmo, Sim, né? com O certeza. nosso diferencial é ajudar a divulgar essa parte aí, que a gente sabe que às vezes as empresas aí na correria do dia a dia acabam esquecendo, né? E a gente está lá para auxiliar, fazer com que a saúde e segurança realmente seja difundida aí na parte aí para as empresas, né? Então Estão fazendo um bom trabalho. nosso papel é isso, né? Junto à Protec, tem mais empresas. E se tiver alguém da área de saúde e segurança do trabalho que queira participar, estão convidados também a participar junto com a gente aí. Legal. Danilo, já é parceiro nosso aí também. Como é que faz para encontrar você nas redes sociais? A gente tem o Instagram da Next, né? Next Assessoria GPVA. E tem lá também o meu Instagram pessoal, Danilo Fantin, @Danilo Fantin, né? A gente sempre está postando aí os treinamentos que a gente desenvolve e os trabalhos que a gente faz também aqui na cidade e fora também. Legal. Mais uma vez, já agradecendo vocês aqui, né? Vou finalizando aqui com o Guilherme agora, porque eu não sei quando que vocês vão assistir esse podcast, né? Qual mês vai ser, mas no Abril Verde nós temos também ações importantíssimas, né? A serem realizadas em relação à conscientização dos acidentes de trabalho, né? Isso. E a Protec tem feito um trabalho muito bonito nesse sentido. A gente procura sempre essas datas, né, esses momentos em que envolve segurança do trabalho, para fazer algumas ações, algumas campanhas. Está sendo elaborado ainda, né? Para o próximo mês a gente fazer alguma campanha voltada a isso. E nossa loja também sempre teve à disposição, né? Uma loja disponível no mercado aí há mais de 10 anos voltada à segurança do trabalho. Hoje a gente não se preocupa só em vender o equipamento de proteção individual, também como, né, prestar toda a parte de uma consultoria pós-venda, né? Até mesmo como foi muito bem falado ali, as análises de risco, né? A gente procura esse contato mais humanizado, né, com as empresas, né, com o nosso cliente, para não só estar entregando o EPI, mas como uma solução para quem está procurando a gente. Legal. Quero agradecer mais uma vez vocês três, aqui o Álvaro, o Danilo, o Guilherme. Muito obrigado por terem feito esse momento, esse bate-papo de conscientização. Eu tenho certeza que vai colaborar aí com as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora. Você que acompanha a gente até agora, siga-nos nas redes sociais, Grupo Scalabrin. Lá você vai encontrar todas as empresas do grupo. Siga lá o Danilo, siga o Álvaro, o Guilherme também. Nós sempre estamos trazendo conteúdos diferentes. E se você é uma empresa que segue as normas, que se preocupa com a segurança no trabalho, você pode chamar a gente no direct, que a Protec ela faz ações em conjunto com as empresas para mostrar realmente o que tem sido feito em relação à segurança do trabalho. Será um prazer fazer um conteúdo em collab aí com vocês. A gente agradece mais uma vez, obrigado e até a próxima edição. Tchau. Tchau, tchau.